Fala, meus brothers financeiros, minhas brothers financeiras, sejam bem-vindos ao canal Brother das Finanças. Eu sou o professor Carioca, então hoje vamos falar especificamente para os micro e pequenos empreendedores, tá? Como é que funciona aí o fluxo operacional financeiro dentro da empresa. Esse fluxo ele ajuda a identificar o porquê que às vezes você não consegue achar onde é que está o dinheiro, de onde é que veio, para onde é que ele foi, o que eu tenho, o que eu não tenho. Então esse vídeo é para você que antes de entender como é que se operacionaliza a empresa, deveria entender um pouco desse fluxo financeiro para que você consiga gerir melhor suas finanças e ter mais tempo de se dedicar a outras áreas operacionais. Então, é nóis, simbora! I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched. Bom, como eu falei, isso daqui é um vídeo para os empreendedores, tá? Principalmente os micro e pequenos empreendedores, porque geralmente são 1, 2, 3 pessoas para fazer várias coisas. Como eles não têm muito tempo para isso daqui é um vídeo de fluxo operacional para você entender como é que funciona o negócio na sua empresa, principalmente do ponto de vista financeiro. Então, aqui é um controle de processos financeiros para vocês, tranquilo? Os vendedores costumam dizer que nada na empresa acontece até que uma venda seja feita. Então, você não consegue movimentar nada internamente porque você ainda não fez uma venda. Contudo, para que você faça uma venda, em alguns casos, você precisa ter material, né? Produto ou serviços que envolvam material no processo produtivo aí. Tranquilo? Então, se você dá uma consultoria que não envolva material, você vai diretamente fazer uma venda utilizando aí o seu intelecto, por exemplo, tá? Faz o preço, você faz a venda à vista ou a prazo, ele vai entrar no seu fluxo de caixa e aí você roda o ciclo novamente. Caso você tenha material envolvido no processo, você precisa adquirir o quê? A mercadoria, o material de insumo, também chamado aí de estoque, e que no futuro vai se transformar chamado no custo unitário variável, que é o quanto que você precisa produzir, você tem que produzir aí em termos de valor para um produto ou, no caso, um serviço, tá bom? Então, nesse caso aqui de aquisição de mercadoria, você precisa comprar e, geralmente, os micro e pequenos empreendedores não possuem barganha para comprar com valor a prazo, num prazo muito esticado aí com os fornecedores, porque geralmente não é conhecido, ainda não tem aquele nível de credibilidade, então, geralmente, você tem que fazer um desembolso um desembolso à vista, tá bom? Então, esse desembolso aqui, tanto quanto essa entrada à vista, eles vão entrar para uma ferramenta chamada fluxo de caixa, que é uma ferramenta aí que vai identificar a movimentação financeira dentro de um período na sua empresa. Pode ser Excel, pode ser em sistema, papel e caneta também funciona, tranquilo? Fez a aquisição da mercadoria, colocou ela em estoque, tem casos que ela não vai para estoque, né? Por exemplo, aqui uma obra, tá? Ou então um serviço de construção de móveis por encomenda. Você compra um material, muitas vezes você coloca uma parte em estoque e uma parte você já vai para fazer o orçamento. O que isso significa? Quando você faz uma venda e tem um adiantamento, esse adiantamento ele já te serve para comprar mercadoria para você fazer aquele serviço, aquele produto para aquela cliente, tá bom? Ou então, quando você adquire um estoque, você tem que guardá-lo aí por um tempo. E é muito importante você fazer, o que muitos não fazem, é um processo de inventário, tá? O estoque, como o próprio nome já diz, colocar ele lá, um espaço guardado certinho, bonitinho, para você usar dentro de um tempo. E o inventário ele é um processo que vai analisar aí a qualidade do seu estoque, a quantidade, as características físicas, numéricas, as características de valores principalmente. E quando você tem bens que são muito perecíveis, é extremamente importante que você os analise e faça um inventário aí de 15 a 30 dias, tá? Então, se for muito perecível, é importante você estar olhando semanalmente para você não perder esse bem. Nas minhas consultorias, eu averiguo que há muitas perdas de material, seja perdas por questões porque não fez bem o orçamento, né, e colocou uma gordura muito acima daquilo que precisava, ou então porque realmente estão perdendo muito estoque com a questão de porque ou apodreceu ou porque deixou mal armazenado. Então, o inventário ele serve justamente para que você não perca o seu estoque, porque estoque é dinheiro, tranquilo? Você fez aqui uma venda, tá? Colocou um preço certinho, bonitinho. Tem um vídeo meu também falando de preço que é muito interessante, depois eu te aconselho que você
vá visitar esse vídeo, que o seu preço ele tem que estar considerando aqui os custos unitários variáveis, que é o quanto que me custa produzir uma unidade ou um serviço, tem que estar colocado dentro dele os impostos, tem que estar colocado os percentuais de despesas fixas, né, de custo fixo, e também a sua margem de lucro. O que geralmente acontece? A galera não sabe fazer essa contabilização aqui, ó. E é por isso que, de vez em quando, você vendeu por um preço muito abaixo do que vale o seu produto ou serviço, ou está muito incompatível, descasado com o que tem na média do mercado, e aí você acaba não vendo o seu dinheiro aparecer, né? O seu preço não é um preço competitivo e não é um preço lucrativo. Então, a ideia é que seja lucrativo. A diferença entre o preço e o custo unitário variável, né? O custo de produzir uma unidade, é chamado de margem de contribuição. Essa margem de contribuição é o valor, a diferença que vai te servir multiplicado pela quantidade de unidades que você vender para cobrir os gastos fixos, né? São aqueles gastos que mantêm a empresa girando, os gastos operacionais, tá certo? Então, quando você faz uma venda, o dinheiro ele vai ser à vista ou ele vai ser a prazo. E tanto o dinheiro à vista ou a prazo, quanto a saída de dinheiro ou contas a pagar, eles vão entrar no seu fluxo de caixa, tranquilo? Uma coisa que eu esqueci aqui. O contrário de contas a pagar é contas a receber. São justamente aqui que eu não coloquei, mas são as vendas a prazos que você faz e em algum momento da empresa ele vai entrar no seu fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro vai entrar na sua conta, tá? Qual é o grande problema quando você não entende esse fluxo? Você pode fazer muitas vendas que são a prazo e você tem que pagar muitas aquisições de mercadorias à vista, né? Onde está ali adquirindo o material para fazer o produto ou para fazer também em conjunto o serviço, tá? Então, isso pode acontecer bastante. Então, esse fluxo aqui, ele é um fluxo muito básico que todo empreendedor tem que ter isso aqui muito bem feito na sua empresa. Para quê? Para que você não tenha perda com material, para que você não tenha aqui um problema com o seu fluxo de caixa que vai impactar na disponibilidade de dinheiro que você vai ter e também não impacte no seu capital de giro, tá bom? E aí você consegue analisar o quanto de vendas à vista e a prazo você está fazendo, porque às vezes você está fazendo poucas vendas a prazo, à vista, né, recebe pouco dinheiro, e aí com isso você vende muito, né, em várias parcelas ao longo do tempo, a prazo. Isso facilita para o cliente, mas acaba prejudicando a sua empresa. Então, você tem que encontrar um equilíbrio para que você não fique em descompasso com todo esse fluxo, tá bom? Bem tranquilinho, bem simples para vocês entenderem como é que funciona aí o fluxo básico operacional financeiro dentro de sua empresa. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo aí, dá um joinha, mete um compartilhar aí para um brother seu que está precisando, empreendedor, para que ele fique ciente. Qualquer dúvida aí, é só me procurar, que a gente, né, nós estamos juntos aí nessa missão de levar mais conhecimento aí para os empreendedores, que eles consigam produzir muito mais aí para a galera, beleza? Então compartilha, curta, comenta e se inscreve no canal, não custa nada, é de graça e ajuda o brother aqui. Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.